Olá, pessoal. Boa noite, né? No nosso encontro aqui semanal. Já apareceu aí a tela? Apareceu. Deixa eu só botar aqui o slide correto. Bom, então estamos no nosso encontro semanal. Vamos começar uma série sobre a questão do Mashiach, né? Quem é o Mashiach judeu? Como é que a doutrina do Messias, né? A doutrina messiânica, ela surge em Israel. E entender, né? Ou seja, a gente vai tratar pontos, vai abordar uma abordagem geral do conceito do Mashiach e focar nos principais pontos, certo? Então, no que a gente fala sobre Mashiach, é algo que não é tangível pela fé, né? Mas como é algo que não realizou ainda, que não foi realizado, então abre muito campo para muitas opiniões, certo? Quando a gente fala de Mashiach, existem muitas opiniões ao redor dele, né? Em volta do conceito de Mashiach, e não são poucas as opiniões que conflitam entre si, que são conflitantes. Algumas elas congruem, né? Não anulam umas às outras, mas há opiniões que realmente deixam a questão do Mashiach em parâmetros diferentes e criam discussões, e às vezes até discussões calorosas sobre a questão do Mashiach. A gente deve ter em conta que, como é algo que não aconteceu, que não foi consumado, né? É uma doutrina que de esperança, o que o que se conhece na filosofia, que é uma doutrina escatológica. Então a gente está falando aí do que vai ser o fim do mundo aí, ou seja, que não é um fim, né? Mas é dos últimos dias dessa era do mundo como a gente conhece hoje. Então é algo que vai vir. Então, como é algo que não aconteceu, normal, né? Que tenhamos mais opiniões distintas aí. Então, no que se refere ao Mashiach, a gente vai ver a origem do nome, né, o que significa o termo Mashiach, né, como a Torá, como o Tanakh usou esse termo, né. Vamos trabalhar também como começa a doutrina do Mashiach, né, como essa doutrina começa a existir, quais são as profecias que tratam do Mashiach, né, saber o Mashiach ben David, Mashiach ben Yosef, né? Por que dos Mashiachim? De onde vem essa origem de dois Mashiachim? Certo? Também vamos trabalhar qual foi a opinião dos sábios sobre o Mashiach, certo? O que entenderam os sábios, porque toda a doutrina do Mashiach ela está baseada tanto nas profecias, né? Que as profecias são mais de forma geral, mas principalmente no que falaram os sábios sobre o Mashiach. Então, o que traz a Guimará sobre o Mashiach é que mais ou menos vai dar os moldes, né, do entendimento tanto do Mashiach como também dos momentos que vão acontecer antes do Mashiach, né, que são conhecidos como Hevlei Mashiach, ou Hevlei Ageulah, ou Hevlei Mashiach. Hevel Mashiach significa aqueles acontecimentos anteriores ao Mashiach. Também Yemot HaMashiach, ou seja, os dias do Mashiach, o que são esses dias, o que vai acontecer nesses dias, e a pergunta que fica mais no ar, ou seja, o que vai acontecer depois dele, né? Que não se crê no judaísmo que o Messias, ou o Mashiach, seja uma pessoa que vive eternamente, né? Então, depois que ele morre, o que acontece depois, né? Então, nisso, a gente vai trabalhar esses fatores. Vamos discutir também
entender quem foram os personagens da história judaica que foram autoproclamados ou proclamados por outros como Mashiach, certo? E qual foi a influência deles no povo judeu, como o povo judeu se recuperou dessa caída, como eu posso dizer, esse momento de insatisfação, ou seja, essa decepção de se dar conta que estavam atrás de uma Mashiach falsa, né? E como isso repercutiu. Também quais são as ideias messiânicas de hoje, né? Estamos numa era em que existe o Estado de Israel. E a existência do Estado de Israel, ou seja, Israel como nação e dominante por si só, independente, o que isso influenciou na doutrina do Mashiach e quais são os conflitos que geram a partir daí. Então, essas coisas que a gente vai estar estudando. Então, essas aulas vai tomar mais ou menos 4 a 6 encontros, né? Mais ou menos. E vamos começar a entender quem foi o que é a ideia do Mashiach, né? Qual o significado do termo? Mashiach é um termo que vem da palavra, vem da raiz Mem Shimchet, ok? Esse termo vem da palavra Meshichá, ou seja, de unção, né? Então, não vem da palavra Shemen, né? Embora estejam conectados, né? Mas não tem nada a ver uma coisa com a outra, senão que Mashiach significa aquele que foi ungido, certo? Porém, há uma diferença entre ungido, no termo de Mashiach, e ungido no termo de um objeto que foi ungido ou untado, né? Como no português também há uma diferença entre ser algo ungido e algo untado. Né? Se você tem uma panela que foi untada, é porque você passou alguma substância gordurosa, né? Nessa panela, né? Seja óleo, seja margarina, manteiga, o que seja. Em hebraico, isso é algo mashuach, né? Se eu tenho um objeto que ele é mashuach, é um objeto que ele teve um processo ou um tratamento com azeite ou com gordura, certo? É a mesma, então aí a gente tem o mesmo paralelo, né, de significado das palavras. Mashiach é como ungido. Não é no sentido que simplesmente passou algum tratamento de óleo, de gordura, né? Senão que se trata da pessoa, no caso do Mashiach, no hebraico é para pessoas, né, como ungido no português, que serve tanto para pessoas como objetos, mas a Mashiach é a representação de uma pessoa que ela foi nomeada com o ritual do azeite, né, de a unção com azeite, para ser um representante frente ao povo, junto a Deus. Então, esse é o significado. Então, na ideia de Mashiach, sempre vai ser alguém que representa a Israel frente a Kadosh Baruch Hu. Ou que representa a Kadosh Baruch Hu frente a Israel. Ou seja, é uma ideia de representatividade. Agora, dos dois lados, certo? Isso no significado do termo. A gente encontra Sefer Bamidbar, né? A Kohen Gadol Hashem Mashach Oto Beshem HaKodesh. Ou seja, o Kohen Gadol, o sumo sacerdote, o qual foi Mashach, né? Você vem a palavra de Mashiach, né? Mashach, significa aquele que foi ungido, né? Beshem HaKodesh, ou seja, pelo azeite sagrado. Tá? Então, a gente vê que a ideia de Mashach, né, Limshor, é a ideia de consagrar alguém. Então, o Kohen Gadol, o qual foi ungido. Certo? Então, a gente vê aí a raiz dessa palavra, né, não no sentido da palavra Mashiach, mas sim na sua formação de verbo, né, no passado. Em Sefer Vaikra, a gente vai encontrar a mesma pessoa do Kohen Gadol, né? Velakach HaKohen HaMashiach, né? No caso, agora sim, já usou o termo no substantivo, já no
verbo, né? Velakar, e tomou a Kohen HaMashiach, o Kohen ungido, né? O sacerdote ungido, me dando a para, né? Do sangue da vaca, no caso, o nome da pará, está escrito para, mas é vaca, está no masculino, mas é feminino. Então, a pá, o el Oel Moed. E o trouxe, né, desse sangue da vaca para o tabernáculo. Né? Oel Moed, para a tenda da reunião. Então, aqui a gente já vê que o Kohen é o Kohen da Mashiach. Né? O Kohen, o sacerdote ungido. Uma outra expressão a gente vê isso em Samuel, 1 Samuel, né? Em Shmuel Aleph, David Amelech, quando ele estava fugindo de Shaul, ele com seu exército, né? Ele se escondeu em uma caverna, né? Uma gruta, algo assim, e estava aí, né? Shaul Amelech. Não que estava na gruta, mas ele chegou aí nesse lugar onde David estava e não viu David. Ele não viu nem David, nem seus soldados. Né? Estava aí ocultos. E nisso, o que é que acontece? David vê a Shaul, né? E o que é que faz David? Corta, né, da túnica de Shaul uma parte. Para provar de que ele teve oportunidade de fazer um mal a Shaul, mas não o fez. E o que é que ele diz, David Amel, a seus soldados? Vai Omer Leanshav, e disse a seus homens, Halil ali, Deus me livre, né? Ou seja, que não jamais aconteça tal coisa. Halil ali me Hashem, né? Em caso eu venha a fazer retadavaze, ou seja, que eu venha a fazer esta coisa, que seria ferir, né, a Shaul, lá Adoni, ao meu Senhor, le Mashiach Hashem. Né? Halila, Deus me livre que eu venha fazer tal coisa, né, com o meu Senhor, o emissário de Deus, né, o ungido de Deus. Lishloach yad bo, ou seja, que lishloach yad, ou seja, lançar a mão sobre ele, atacá-lo, em outras palavras, que Meshiach Hashem hu, né? Porque ele é o ungido de Deus. Né? Então, o termo ungido, né, o termo Mashiach, a gente encontra no Tanakh que ele não vai se referir somente ao rei Mashiach, né, ao Melech HaMashiach, no caso o Mashiach, que vai vir o Goel Israel, né, o Redentor de Israel, senão que isso tem referência pode se referir a qualquer um que seja realmente um representante tanto do povo frente a Deus, ou como de Deus frente ao povo. Né? Então, a gente vê que tem a referência disso, tanto ao Kohen, como também na figura do rei Shaul. E em muitos lugares no Tanakh, a gente vai encontrar também a referência de Mashiach a David Amelech. Na verdade, a maioria das referências do termo se aplicam a David Amelech. Ok? Como começa, né, a crença messiânica no judaísmo? O Messias judeu, né? A ele se discute a atribuição mítica. Né? Sua pergunta, Messias é um mito ou não? Né? Ou seja, onde colocamos o Messias, né, o Mashiach, dentro da ideia, da cultura e da crença judaica? Seria ele um mito? Né? Então, é complicado dizer que é um mito, né? Principalmente partindo de nós, como religiosos, que a gente não vai crer que nada é um mito. Verdade? Mas se a gente olha por uma ideia, mesmo olhando por uma ideia fora, né, uma ideia alheia ao caráter religioso, mas observando o que seria a figura do Mashiach, também não é fácil dizer, é um mito. Né?
Porque a ideia do Mashiach não é tão não é algo tão perdido da realidade, não é algo que está fora da realidade. Inclusive que existe a discussão se a sua vinda será de uma forma milagrosa ou não. Né? Como dizem sábios, o Mashiach ele pode vir tanto sentado sobre um burro, né? Como pode vir sobre um cavalo. Ele pode vir como um rei, como pode vir como um servo. Né? Mas tanto vindo como um rei, tanto vindo como um servo, né? As duas opções elas são possíveis. Porque a ideia de Mashiach não é nada menos que uma figura de representação política. Certo? E uma representação política, a gente pode encontrar várias referências num povo judeu de pessoas que se levantaram como referências de representação política. Então, a figura do Messias ele surge na tradição judaica como um representante de Deus para regressar ao seu povo do exílio. Muito embora se compare com alguns heróis do Tanar, né? Porque houveram muitas pessoas no Tanar que eles foram tiveram esse demúdio, essa comparação, né? Essa simbologia de um Messias, né? A diferença entre o Messias, quando a gente fala HaMashiach, daqueles que foram Messias e que foram redentores de Israel em algum momento, a diferença é no seu aspecto escatológico, né? Onde vai se aplicar a ideia do Mashiach. Né? Porque a gente pode dizer, não, claro, evidentemente, que Yehoshua ben Nun, sobre ele recai uma personalização do que seria Mashiach. Né? Afinal de contas, ele entrou com um povo na terra de Israel, na terra de Canaã, né? Conquistou uma terra, venceu as guerras e o povo se estabeleceu aí. Então, existe uma ideia messiânica, ou seja, existe uma representação messiânica também na figura de Yoshua. Podemos trazer Shimshon Agibor, né? Sansão, né? Sansão, Shimshon Agibor, também ele tem essa ideia essa representação messiânica, porque a missão estava sobre ataque, né? Estava praticamente rendido baixo o domínio filisteu. E Shimshon Agibor, ele foi e liberou o povo da opressão palestina, filisteia, né? Então, existe nele também essa ideia, esse conceito o conceito messiânico recai sobre ele, como uma figura de um herói, alguém que libera, né, o povo de sua opressão. Né? Podemos trazer a figura de David Amelech, que isso aí já é clássico, né? Não é à toa que sobre David Amelech recai a descendência que dele vai sair o Mashiach, né? Que David Amelech também teve esse momento de liberação do povo. A partir do reino de David Amelech, o povo ficou, tanto no período de Davi como no período de Salomão, livre, né, das opressões ou dos ataques dos filisteus, que eram os principais inimigos nesse período. Agora, qual a diferença que faz entre o Mashiach a diferença de HaMashiach para qualquer um outro Messias é a objetividade do cumprimento da profecia. Né? Porque a profecia do Mashiach, ela está focada em duas funções principais. São dois objetivos principais que o Mashiach tem que atender. E se ele não atende, então, não atender esses dois objetivos, então aí já nem se discute mais. Ou seja, ele não atende a característica de um Messias, né? De um Mashiach. Como começa a doutrina do Mashiach? A gente vê isso já no Tanar, certo? E ela vai nos reportar
ao fator escatológico. Né? Como eu disse, não adianta dizer, não, porque teve Shimshon Gibor, teve Yoshua bin Nun, teve o David Amelech, teve o rei Sidkiau, né? Ou seja, são figuras que salvaram o povo. Você também tem a figura de Matitiau Maccabi, né? Você tem a figura de Ezra Sofer, né? A gente vai também falar sobre a questão de Ezra, que tem uma discussão sobre Ezra, né? Porque Ezra, não somente que ele trouxe o povo da Galut, né? Mas também fundou o Sanhedrin, construiu o Mikdash. Então, tem aí realmente um arcabouço, assim, panos na manga para dizer, não, Ezra é o Mashiach. Né? Mas são figuras que, ok, entendemos essa ideia da possibilidade de um herói, né? Mas a questão é como é que esse Mashiach vai surgir? Ou seja, em que pessoa se pode dizer que ele realmente é o Messias, é o Mashiach, e não que foi alguém que passou e teve sua relevância, né, na política israelita e salvou o povo, tudo isso. Então, sobre a era messiânica, que é onde vai encaixar o Mashiach nessa história, a gente está falando de Yamot Mashiach, dos dias do Mashiach. E tudo isso é considerado dentro da doutrina messiânica, é chamado de Acharit Yamim, né? Os últimos dias. Porque a gente vai considerar aí os dias de Hevel Mashiach, que são os dias anteriores do Mashiach, e a meia Mashiach, que são os dias que estão dentro, né, da manifestação do Mashiach, e os dias que vai passar depois. Tudo isso vai ser obrigatório a ter pontos específicos com os quais possa dizer, não, aí essa pessoa é o Mashiach. Estamos na época do Mashiach. Que é um regresso do povo à terra de Israel. É a guerra de Og e Magog. Vai ser uma paz sobre a terra, né? Ressurreição dos mortos, né? Uma discussão, se a ressurreição dos mortos vai ser no período do Mashiach, antes do Mashiach ou depois do Mashiach. A construção do templo, né? Julgamento da humanidade, etc. Então, esses são os acontecimentos, dentre outros, que se destacam no que se refere à era messiânica. Então, quando esses acontecimentos acontecem, né, então a gente pode dizer, não, agora estamos na época messiânica. Então, fulano e tal, ele é o Mashiach. A gente vai ver depois em Rambam, como é que Rambam diz quem pode ser o Mashiach, o que é o Mashiach Murzak, de Chazakat Mashiach, Bevadaut Mashiach. Né? Então, não há nenhum problema dizer que tal pessoa seja um Mashiach, por exemplo. Né? No judaísmo não tem esse problema. Só pode dizer que fulano de tal é Mashiach no conceito de que ele tem Hazakat Mashiach. Ou seja, ele tem um potencial, né? Ele tem a possibilidade de ser o Mashiach, ele está manifestando, ou seja, está cumprindo aparentemente parte das profecias, mas somente quando ele cumpre toda a profecia, ele recebe o selo, né, como Mashiach. Aí passa a ser Mashiach Vadai. Ok? As profecias sobre Mashiach, ao contrário do que muita gente pensa, né, muita gente pensa que as profecias sobre Mashiach elas estão exclusivas nos profetas, em Isaías e Jeremias, né? Também Oséias, Abacuque também fala, Malaquias também fala, ou seja, todos os profetas posteriores, né? Já depois do exílio, eles começam a tratar da questão do Mashiach. Mas é um erro, né? A ideia do Mashiach, ela não começa nas profecias de Isaías e Jeremias, senão que na própria Torá. Quando na Torá, a Kadosh Baruch Hu traz em Sefer Devarim de que vai dispersar o povo, né? O Am Israel vai estar disperso entre as nações e vai servir deuses de pedra, de madeira,
né? E vai esquecer de Hashem, vai esquecer sua Torá e tudo isso. Quando a Kadosh Baruch Hu diz isso, embora que na Torá se veja um texto numa condicional, ou seja, o texto ele traz numa linguagem condicional, ora, se você não guardar, vai acontecer assim, assim, assim. Os sábios já entendiam que isso era em si, em essência, uma profecia, não era uma condição. Né? Traz em um termo condicional, talvez, né, para que o povo não se desesperasse naquele momento e entendesse, mas o que é que eu vou fazer? Para que eu vou para a terra para depois, se eu sei que a minha descendência vai ser expulsa dela? Né? Então, existia já a profecia de que isso ia acontecer. Era sabido que isso ia acontecer. Que a galut, né, que o exílio, iria acontecer. Né? Então, tendo já essa profecia, Kadosh Baruch Hu também já dá a solução. Né? E a Kadosh Baruch Hu traz assim, dizendo, Devarim Lamed, né, capítulo 30 do Sefer Devarim, versículo 3 diz, Veshav Hashem Elokecha, e regressará Hashem Elokecha, Hashem teu Deus, Et Shevutcha Velichamcha Veshav, vai trazer de volta a sua possessão, né, os seus assentamentos, né? E vai ter piedade. Veshav vekibetzecha mikol ha'amim, e vai trazer de volta, juntá-los de volta, vai juntar o homem de Israel de volta, desde todos os povos, ou seja, vai estar espalhado em todos os povos, e de aí, Kadosh Baruch Hu vai juntá-los de volta. Asher refitzcha Hashem, onde se espalhou Hashem Elokecha chama, que lá a Kadosh Baruch Hu espalhou esses povos, ou seja, Kadosh Baruch Hu vai dispersar o povo, né? Porque o povo não guardou a Torá, né? Então, como castigo, vai ser expulso, vai ser dispersado pela terra, né? entre os demais povos. Mas também Kadosh Baruch Hu diz que ele mesmo de lá vai trazer todo esse povo de volta. E ainda que esteja dispersos, né, diluídos nos confins dos céus, Nishami Kabetzcha, de lá, Kadosh Baruch Hu vai te juntar, né? O Misham e Kachicha, e de lá vai te tomar. Então, ou seja, Kadosh Baruch Hu, ele se compromete dele mesmo e trazer todo esse povo que ele mesmo dispersou. Então, a gente vê que o exílio não foi à toa, né? Ele já estava predestinado, já era algo, já sabido que ia acontecer, já tinha uma profecia que falava dele. Né? Mesma coisa que aconteceu com Abraão Avinu. Kadosh Baruch Hu, na mesma paraxá que Kadosh Baruch Hu elege Abraão Avinu, também diz que vai ser disperso, ou seja, vai ser exilado e vai estar escravizado por 400 anos. Certo? Então, ou seja, a ideia é que, olha, você é meu, mas saiba que lá na frente vai ter que acontecer algo ruim, mas eu vou te salvar de lá. Ou seja, Kadosh Baruch Hu não promete, né? Ou seja, uma vida, o mar de rosas, né? E a plenitude a qualquer um que ele chega e já o recebe. Né? Então, a pessoa decide, vou estudar a Torá, que eu vou ter uma vida boa. Isso não, já saiba que não. Né? Como diz Rambam, como disseram os sábios também na Guimarães, o pagamento, né, do estudo da Torá é o quê? Pitem melach, né? Um pedaço de pão com sal. Isso é o pagamento de quem estuda a Torá. Não deve esperar mais do que isso. Né? Então, a gente vê aí a figura de que Mashiach surge para salvar o povo. Em Bamidbar, siga também no Sefer Madibá, na paraxá de Bilam, diz assim, Ereno, e veremos, velo ata, e não agora, né? Ashureno, não agora, nesse nosso momento, velo karov, dará kochav, e não vai ser tão próximo, né? Não vai ser tão momentânea. Dará kochav me Yaakov, né? Que vai vir a estrela de Yaakov, vekam shevet mi Israel,
e vai se levantar uma tribo de Israel, o Mahatz para ter Moab, vai a pressionar, ou seja, vai dar vai cair sua força sobre Moab, Vekarkar kol benei Shet, e vai tirar a terra, né? Você vai eliminar todos os filhos de Shet. A ideia é, né, que como traz Ramba também, os dois messias aqui, mas aqui quer dizer o quê? Que vai sair de Israel, né? Vai haver uma tribo de Israel que vai ter essa força, né, para livrar o povo da opressão. Então a gente vê aqui dois conceitos nas duas profecias que está na Torá. O primeiro que a gente viu, né, se a gente fala em ordem, né, vamos usar a ordem cronológica, na verdade, como foi escrito. Primeiro em Bamidbar. Em Bamidbar vem a liberação da opressão. Então, é uma profecia da Torá que o Mashiach vai liberar da opressão, né, tanto de Moab como de Bnei Shet. A ideia é que vai tirar da opressão dos povos estrangeiros. Certo? A outra ideia é que a figura do Mashiach vai trazer o povo de todas as extremidades, de todos os lugares da terra, e vai juntar o povo de novo na terra de Israel. Ok? Então, esses são os dois conceitos, são os dois itens principais, né, para evidenciar quem é o Mashiach. Ele tem que cumprir esses dois itens primeiros. São primordiais. Agora surge uma pergunta. A gente diz que os sábios entenderam que esses três passuquim aqui se referem a Melech, a Mashiach. Contudo, aí não aparece o nome do Mashiach. Aí não aparece Mashiach. Então, olha, como é que você tem uma profecia, né, do Mashiach e o Mashiach não aparece nessa profecia? Aí não está dizendo que vai vir uma pessoa que vai fazer. Né? Bom, quando a gente vai em Bilam, para achar de Bilam, a gente diz, Vekam, Shevet em Israel. Você vai ver uma tribo de Israel. Né? Mais ou menos a pessoa vai, tudo bem, mas quem quer dizer que essa tem relação com a primeira? Né? Então, se aprende disso na figura de Moshe Rabbeinu. Né? Porque quando Yosef estava a ponto de morrer, né? E ele disse, Marshai, dá para להפסיק עם השקית הזאת? Quando Yosef estava no Egito, né, já perto de morrer, ele vai, fala aos seus irmãos, né, e diz, olha, a Kadosh Baruch Hu visitará. Né? A Kadosh Baruch Hu vai visitar-nos e vai tirar-nos daqui. Quando isso aconteça, leve meus ossos contigo. Né? Ou seja, Kadosh Baruch Hu vai vir e vai liberar o povo daqui desse lugar. Então, Yosef Tzadik, ele já diz aos seus irmãos, olha, ele foi o primeiro dos irmãos a morrer, né? Kadosh Baruch Hu vai nos livrar daqui. Só que quem livrou? Claro que foi a Kadosh Baruch Hu, obviamente. Mas ele usa a figura de Moshe como Ha-Goel, como o Redentor. Então, a Kadosh Baruch Hu, claro que ele vai fazer as coisas. Claro que a ação parte da Kadosh Baruch Hu. Ou seja, que vai fazer o milagre de que essas coisas aconteçam, seja que com milagres explícitos, ou seja, de forma implícita ou forma oculta, é a Kadosh Baruch Hu que move o mundo. Porém, a Kadosh Baruch Hu não vai fazer isso desde os céus e abrir tudo e saia todo mundo. Não, o que ele vai fazer? Vai levantar uma pessoa que vai representá-lo. E o povo tem que atender às orientações dessa pessoa, que a Kadosh Baruch Hu não se revela a todo o povo. Claro, depois se revelou no Sinai. Né? Mas a Kadosh Baruch Hu não vai dizer a todo o povo, junta as trouxas e vá-se embora. Né? Não vai dizer isso. Não, a Kadosh Baruch Hu vai levantar uma pessoa para que salve. Então, é esse o paralelismo, é essa a base de referência para entender esse psukim.
seja, embora que o Passuk não traga a expressão Mashiach, não traga a expressão Melech, não traga a expressão Goel, Ish, Ben Adam, ou qualquer outro termo que pudesse nos levar ao entendimento de que sim existe alguma pessoa que vai fazer isso, a gente sabe que sim é assim, porque é essa a forma como a Kadosh Baruch Hu maneja o mundo. Não é a Kadosh Baruch Hu que vai fazer por si mesmo. Ele vai, é claro que ele faz, mas ele usa um representante. Uma pessoa comum, nascida de homem e mulher. Então, quando a gente vai trazer essa ideia de um Messias que vai descer dos céus, um cavalo branco, isso não tem base, né, na doutrina escatológica judaica. Né? A doutrina do Messias, isso não tem base. Porque o Messias ele tem que ser obrigatoriamente uma pessoa que nasce de homem e mulher, uma pessoa comum, que o povo tem a obrigação de crer nele, não por milagres, mas sim pelos feitos políticos que ele vai tomar. Ok? Nisso, essa é a base da profecia na Torá mesmo, né? E a partir daí a gente vê outras profecias no Tanar que nos vai levar também a pessoa do Mashiach e a sua era messiânica. Né? Porque, bom, a gente entendeu que existe a profecia de que essas coisas vão acontecer, que a Kadosh Baruch Hu vai retirar o povo da Galut, né? E que vai lutar as guerras de Israel, ou seja, vai livrar da opressão dos estrangeiros. Agora, como isso vai acontecer? Né? Traz o profeta Irmiyahu, né? Jeremias, ele diz, Lachen, ine, porquanto, eis, e a mim baim, dias virão, nenhum Hashem, diz Hashem, ou declara Hashem, velo yamerod, e não se dirá mais, Chai Hashem Hashem, lá et bnei Israel me'eretz Mitzrayim. Você não vai mais se dizer, veja, vive Deus que liberou o povo da terra do Egito. Senão, o que vai dizer? Que im Hashem Hashem lá et bnei Israel me'eretz Safon. É isso que o povo vai dizer. Ou seja, vai chegar dias, vamos fazer em outras palavras, assim, intercalado com a tradução, pode ser que entendam menos. Mas chegarão dias, diz a profecia, que Deus não vai ser mais conhecido como aquele que liberou o povo do Egito, senão vai ser conhecido como aquele que liberou o povo de Israel, os filhos de Israel, das terras do norte. Ou seja, das outras terras, não necessariamente do norte, né? Mas interessante, porque traz as terras do norte e a maioria da Galut, né, se estabelece, né, da linha de Israel para cima. Interessante, né? Poucos foram aqueles que foram mais para o sul, né? Muito poucos, na verdade. O Mikol Artzot Hashem e de Ham chama, e de todas as terras ao qual foram dispersos lá, né? Ve'hashivotim ha'adama Hashem natati la'avotam, e regressarei para a terra a qual dei aos seus pais. Então, a gente vem, esse é o paralelismo com o paralelo da referência dos profetas, né, no caso de Jeremias, com a profecia que está em Sefer Devarim. Então, aí, o profeta Jeremias ele nos recorda essa profecia com uma outra profecia. Kadosh Baruch Hu nos traz uma outra profecia. Então, quando a gente vê essa profecia, né, e que a pessoa diz, qual é a profecia sobre o Messias? É essa. Não, essa daqui, tudo bem. Claro que é uma profecia sobre o Messias, mas ela já tem uma referência anterior. A primeira profecia a gente já viu que ela é em Devarim. E é o mesmo sentido. Né? E Meshayahu traz Beyomahu, né? E naquele dia, né? Yet Semach Adonai Lisvi Velechavod, né? Vai haver
a semente, o broto, né? O florescer de Hashem, florescer de Hashem para a sua honra e sua glória, né? O Pri Haaretz legaon o letiferet lefiltat Israel, ou seja, isso vai ser como para uma maravilha e uma glória, né, para Israel, né? Ou seja, aqui nessa profecia de Isaías, a gente já começa a ver, né, que o tempo essa regresso do povo à terra não vai ser mais um regresso simples, né? Não é simplesmente regressar, senão venishar betzion, né? Hanotar בירושלים קדוש, ויאמר לו כל הכתוב לחיים בירושלים. Ou seja, aí temos duas coisas, ou seja, não somente que o povo regressa à terra, que o Kadosh Baruch Hu vai regressar esse povo da terra, senão vai glorificar esse povo, vai ser um povo, vai ser visto, né, com outros olhos, né, não vai ser o pobre coitado que chegou arrastando a cachorra, né? Agora, por outro lado, não é todo mundo, né? A Torá, o profeta Isaías, quando ele traz essa profecia, ele traz Verhanotar Berushalayim, aqueles que sobraram em Jerusalém. Entende? Aqueles sábios que mais é notável Berushalayim, os remanescentes, né? Porque os rechaim vão ser aniquilados, tanto a parte de Am Israel, eles não vão ter parte nessa Geulah, nessa redenção. Então, os rechaim, eles são apartados e a redenção vem dos tzadikim, né? Daqueles que são fiéis a Kadosh Baruch Hu. Isso a gente vai ver mais na frente, né? Já no final dessas aulas, a gente vai ver o que acontece com a nossa Geulah de agora, nesse nosso momento de redenção, que temos a terra de Israel, né? E temos pessoas que são contra essa ideia. Temos aqueles que não são, temos um lado os sionistas e um lado os anti-sionistas. E os dois lados são religiosos, né? Bom, no lado sionista você tem o lado também não religioso, você tem não religiosos também sionistas, né? Na verdade, a ideia de sionismo começa, na verdade, com um público não religioso, com atividades políticas, né, de Herzl, né, num movimento não religioso que começa com a busca de uma terra para o povo judeu, para sair da dependência, né, estrangeira que vivia nas terras da Europa. Então, nisso cria-se um clima aí, ou seja, e agora, né? Ou seja, essa redenção que tem agora não foram com o Tzadikim, como está na profecia de Isaías. Então, a gente está na redenção, vamos estar na redenção, é uma pré-redenção, né? Então, isso aí existem outras discussões aí em cima disso. Então, a gente vê que começam as profecias e de onde surgem essas profecias, em que momento estão localizados Jeremias e Isaías na história de Israel, que eles trazem essas profecias. Isso é importante tomar em conta, né? Tanto Jeremias como Isaías, eles estão no período de Galut, no período do exílio, né? Não que o exílio já aconteceu, mas já nesse momento de acontecimento do exílio. Certo? Isaías está nas tribos do norte, Jeremias em Judá. Certo? E eles vivem esse momento, né? Isaías, ele vai muito antes, um pouco antes disso acontecer. Isaías morre, mas ele já viu esses acontecimentos e seu profeta, o seu auxiliar, Eliseu, né? Ele que ainda alcançou a ver os acontecimentos, né, do exílio. Então, é um momento em que
essas profecias elas estão juntas, né, numa construção literária das profecias que se referem a toda a devastação ou a destruição e o exílio das tribos, né? Principalmente no caso de Jeremias e Irmião, ele realmente detalha o sofrimento do povo, as mães que comiam seus filhos, né? A fome que se alastrou, as cidades incendiadas, os muros destruídos, né? A opressão e a angústia. Ele relata todo esse sofrimento, né? Mas dentro desse sofrimento ele adiciona, se a Kadosh Baruch Hu lhe dá a oportunidade de anunciar ao povo que, olha, gente, a gente vai sofrer, a gente está sofrendo, mas é uma redenção vindo. Né? Então, as profecias messiânicas que elas surgem com os profetas, principalmente os primeiros profetas, no caso de Irmião e Yeshayahu, são profecias que elas vêm dentro já do momento da angústia surgindo. Né? E isso faz com que sempre conectemos a figura do Mashiach com a figura da opressão. Né? Não, desculpa. A figura do Mashiach com um momento de opressão. Vou expressar bem para que não entendam mal. Então, a figura do Mashiach ele vem para liberar a Israel dessa opressão. Então, talvez, por esse motivo, a Kadosh Baruch Hu escolheu este momento, quando a Israel vai sofrer realmente esse pesar, para dizer, olha, vocês vão ter a sua redenção. Ele relembra a redenção. Porque a primeira profecia, quando foi dada, não foi num momento... Foi um momento difícil, porque estava no deserto, né? Mas não foi um momento em que o povo estava baixo, né, a uma perseguição, uma destruição, as cidades queimadas, os filhos mortos. Não, era uma situação mais cômoda, embora aqui no deserto. Então, as profecias elas vêm nesse momento, em torno, né, do exílio, né, dos anunciamentos do exílio, e seguem essas profecias também em Sefer Daniel, né, também em Habacuc, ele traz a profecia da vida do Mashiach e do fim dos dias. Zacariá também traz, quer dizer, todos os profetas que já estavam, né, entre o exílio e a Galut, ou no regresso, né, como traz Esdras também, Malachi, né, eles também mostram, apontam para o Mashiach. É como que se esses profetas todas as profecias deles, né, atendem às necessidades do povo, mas sempre estão apontando para a redenção. Ou seja, gente, não se iluda com esse momento, né, porque o momento real do povo de Israel vai vir lá na frente. Agora, como a gente falou, Messias não pode ser o Mashiach, não pode ser qualquer Mashiach, senão que necessita ser o Mashiach. E aí vem a questão da semente de Davi, né, como sendo o Mashiach escolhido. E a questão de por que Davi da Melech, né, isso é algo que já vem desde Judá, certo? Ou seja, a ideia do Messias, do Mashiach vindo de Davi, começa desde Judá, no momento, digamos assim, se podemos ser mais precisos, né, nos acontecimentos, desde o momento que Judá ele atua com justiça frente a Tamar. Né, que Tamar estava casada com o filho de Judá, o filho morre, passa com outro filho, o filho morre, tem que pegar o mais novo e, né, porque a lei de Levirato, o costume de Levirato, tem que se casar com o mais novo e Judá tem medo. Ela se casa com meus filhos morrem, vou ficar sem semente. Né? E Tamar, ela queria realmente, ela queria fazer parte da família de Judá e se veste como uma prostituta, né, e seduz a Yehudá quando ele está passando aí no caminho, né, e ela pede a ele pagamento, eles não têm nada, não, você me deu seu anel, me deu seu cajado, né, me deu seu, né, ou seja, arrastou, né, me deu seu anel, seu cajado, sua manta, né, e aí a gente vai ficar como pago.
Quando Tamar se vê grávida, né? Então Judá diz: não, você traiu, ou seja, embora você não esteja casada, você é da família, você não poderia, né, se sair com outra pessoa que não fosse da família. Né? Ela tinha que se juntar com alguém da família, não se juntar com alguém fora da família. Como ele sabia que ele não tinha se deitado com ela, nem o seu filho, então ela tomou como sendo um caso de prostituição. E ela, quando mostra, ela foi muito recatada, porque ela poderia ter apontado e dito que foi ele, né? Mas ela foi muito decorosa nisso, que as suas intenções eram boas. Se fossem intenções mais, ela teria reagido de outra forma. Mas ela mostra aí os pertences dele, ele vê que é dele e ele assume. Então, ou seja, ele atuou com justiça, né? Ele foi uma pessoa justa. Ele viu que aconteceu isso, que embora que a fama dele, a honra dele poderia se manchar com isso, pode ser que sim, pode ser que não, depende da cultura da época, né? Mas ele assume, né? Ele não diz, não, você me roubou isso, ou você saiu com outro, não quero saber de você, vamos escravizar, matar, não sei qual era o costume da época, né? Mas ele, pelo contrário, ele assume o seu erro. E isso mostra um grau de caráter muito alto com o Yudá. O Yudá tem um caráter muito alto, muito elevado, muito refinado. Isso a gente também vê antes desse evento, em Sefer Bereshit, quando se trata de Yosef. Né? Que os irmãos quiseram matar Yosef, e Yudá disse, não matemos. Né? Vamos botar ele aqui no poço, né? Yudá, juntamente com Shimon, entraram em acordo nisso. Então, vamos botar esse menino aqui no poço, né? Vamos vendê-lo, né? Mas não vamos matá-lo. A ideia era dar uma volta nos irmãos e salvar o irmão. Só que quando voltou lá, quando chegou de volta, já tinham vendido a Yosef. Também a gente vê quando, frente a Benjamim, né? Junto a Benjamim, frente a Paró, que era Yosef já na forma de Paró, já assumindo as atribuições de vice-rei, né, no Egito. E Judá não deixou que passasse com Benjamim o mesmo que se passou com seu irmão Yosef. Ele não quis perder mais um irmão, né, e entristecer seu pai. Então ele defendeu a Yosef. Então essa manifestação de defesa, né, faz com que Judá ele se destaque, né, como alguém que protege os seus irmãos. Então ele é essa tribo que a gente vê no Shevet de Israel, não sei que tribo é essa, é a tribo de Judá. Sobre ela recai a Malchut. A gente vê isso em Bereshit, né? Quando Jacob vai dar as brachot para os seus filhos, ele dá que Yudá, Guri, Ariel, ou seja, ele é um filhote de leão e ele vai proteger, né, os seus irmãos. E sobre ele vai ter o Keter permanente. Né? A coroa vai estar sobre ele como regendo os seus irmãos. Então, a partir daí, a gente vê essa conexão de Judá com a realeza. A partir daí, tem realeza. Outra origem de realeza também está no primogênito, também não se deve desconsiderar, que é a figura de Shimona. Shimon, como primogênito, também tem essa realeza, né? Depois, em alguma oportunidade, a gente vai ver isso, né? Que o rei de Israel ele pode sair da tribo de Levi, né? Ele pode ser da tribo de Levi, como dos Kohanim. Não é à toa que os macabeus tomaram a coroa, né? Eles foram reis sobre Israel, porque teve aí o casamento, né? Quando eles têm sangue real, né? Assim entenderam os sábios, né? Por um casamento da filha de Judá, né? Com a mãe, os pais de Arão, alguma coisa assim, não lembro bem o detalhe.
voltar a ver isso. Mas, de fato, de Judá sai essa semente, sai essa linha real, e sempre conturbada. Né? Essa linha real sempre tem um problema aí de um filho que não é, e que é, e que não é. Né? Que passou isso com Judá e Tamar, e passa também com o pai de Davi. Né? Ou seja, Ishai também tem esse problema de uma suspeita com sua esposa, né? Porque o seu filho nasceu, a esposa estava grávida, tinha outros filhos, mas seu último filho nasceu Ginger, ou seja, ruivo. Ele disse, como é que pode ser? Ninguém aqui é ruivo. Você me traiu. Né? Agora, ele não levou em consideração, explicam os sábios que, na verdade, Ishai, quando teve relações com a sua esposa, ele pensou em uma outra mulher. Né? E os pensamentos que a pessoa tem, assim ensinam os sábios, que os pensamentos que se tem no momento de copular, no momento que tem essas relações, eles influenciam, né, na criança. Influenciam em como vai nascer a criança. É uma coisa que hoje já discute, né? Hoje a ciência já estuda esses fenômenos, né? Coisa que há um tempo atrás diziam que era tudo besteira, que é mentira, que não sei o quê, mas hoje já começa a estudar os efeitos dos pensamentos, dos sentimentos, desde o momento da fecundação até o momento do parto, como isso influencia nas crianças. Né? E Davi nasceu nessa condição, nasceu ruivo, né? E quando vai o profeta Samuel, né, Samuel vai a ungir quem seria o rei, depois já tem ungido a Shaul, mas Shaul ele perde a coroa. Por que ele perde a coroa? Porque ele não cumpriu a mitzvah, né, que o rei deveria cumprir, que era liberar o povo da opressão dos inimigos, né, eliminar Amalek, e somente depois disso aí construir o templo. Então, Shaul não fez isso porque não eliminou a semente de Amalek, senão que Shmuel, ao ver o rei Amalequita aí, disse, não, você não vai matar? Não, agora eu mesmo faço. E o fez, e veio a profecia, e disse, a partir daqui você já não é mais rei sobre Israel. E Shmuel vai e busca a Davi. Não especificamente a Davi, estava buscando a quem a Kadosh Baruch Hu tinha determinado como rei. Então, vai ungindo aos filhos de Ishai, mas nenhum o óleo como que não dá o efeito. Né? Então, você tem outro filho aí? Não, não tenho mais não. Você tem outro filho. Então, nesse momento, Ishai entendeu que ele errou com a sua esposa. Né? Ao considerar a esposa dele uma adúltera, né? E, na verdade, não, o filho era realmente dele. Então ele diz, não, tem um garoto lá no campo que está cuidando das cabras, eu deixei ele lá para você não ver se ele, que tem vergonha desse menino. Né? Tinha vergonha de Davi, por isso que deixava longe dos seus irmãos. E vem Davi, aquele menino raquítico, pequenininho, fraquinho, né? Ruivo, feio. Aí vem, não, é você mesmo, um raquítico, feio, né? Ruivo, é você que eu vou ungir. E ungiu, e de fato veio a profecia, e esse era o rei. De Davi ele alcança a graça de Hashem. Porque Davi, ele lutou realmente com força de Hashem. A gente viu, quando a gente falou da Tefilá, quando a gente falou sobre Tefilá, né? A gente falou dos Passukim, né? Que a gente canta do Psuquei de Zimra. Por que começar, né, com Rodu? Né? O que tem em Rodu? É um trecho, né, de Sefer Shmuel, que traz como Davi Amelech, de Sefer Melachim, como Davi Amelech entra em Jerusalém com glórias. Né? Ele pegou, o que fez Davi Amelech? Vou lutar a guerra de Israel, vou liberar Israel do domínio dos filisteus e de todos os povos que estavam em conflito com Israel, não deixavam que Israel se sentasse na terra. Então ele pegou a Arca da Aliança e com ela ele ia
cantando e com trombetas e com cornetas, iam, e com chofarote, eles iam junto com a Arca da Aliança. Né? Então, quando ele ia, ele não ia em nome de si mesmo, senão ele ia em nome de Deus. Então, a guerra que fez Davi Amelech para liberar a terra de Israel dos demais povos, ele fez isso em nome de Hashem. Né? Então, isso foi que elevou a Davi Amelech como aquele agraciado por Hashem. Por isso que ele recebe o nome de Mashiach a cada momento no Tanakh. Né? E quando vem a profecia sobre quem, né? Quem vai ser a pessoa, né? Sobre quem vai vir o Mashiach, Melech HaMashiach, de onde vai sair Melech HaMashiach, parte de Davi. Né? Vai trazer a figura de Davi como sendo o genitor, né? a semente originária do Mashiach. Agora, isso a gente vê aqui, vou botar aqui uma outra tela. A gente tem aqui, em Sefer Shmuel Bet, no capítulo 7, e diz assim, que traz a profecia sobre Davi, o profeta Natan fala a Davi, né? Diz assim, aqui, no versículo 12, do capítulo 2, diz assim, Kim leu yamecha ve shahavta et avotecha, quando se complete os seus dias e vá deitar com seus pais, com seus antepassados, ou seja, quando morra, veikimoti et zarcha, e levantarei, né, a tua semente, a jarecha, depois de ti, asher idse mimecha, né, que vai sair das suas entranhas, vechinoti et malchuto, e levantarei, ou seja, preparei o seu rei. Aqui se está falando de Shlomo, né? Shlomo Amelech. Então, quando Davi morrer, tanto é que Davi, antes de morrer, não se tinha ideia de quem seria o rei. Né? Davi tinha muitos filhos, né? Não se sabia quem seria o rei. Então, somente quando morre Davi e há uma briga entre os irmãos, quem vai ser o rei, né? O primogênito queria tomar o seu lado, obviamente. Então, Natan, o profeta Natan, ele vai e anuncia, não, o rei é Shlomo. Confirma o que já era sabido, mas ninguém queria aceitar. Então, aqui vem a profecia e diz que quando tu morras, ou seja, somente quando morrer Davi, é que se vai determinar realmente quem é o rei sucessor. Então, quando Davi morra, então Deus vai levantar a sua semente daquela da sua entranha, certo? Então não é qualquer pessoa, senão é a semente direta de Davi, né? O próximo, né? Quem que quer tomar essa profecia para o Melech HaMashiach. Mas não, essa profecia não se refere a Melech HaMashiach, senão se refere a Shlomo. Ok? Por quê? Porque está escrito Yetze mimecha, ou seja, sai das suas entranhas, né? E segue o passuco que diz, Hu ivne bait lishmi, e vai construir uma casa em meu nome, né? Que foi o Mikdash, Shlomo construiu o templo. Vechonanti et kisem malchuto ad olam, e vão levantar, vou estabelecer o seu trono, né? O seu trono, o reino, para sempre. Ani elo leave, eu serei para ele pai, vehui ele leben, né? Ele vai ser para mim como um filho. Asher be'orto ve'ohartiv בשבט אנשים ומגיעי בני אדם, ou seja, com o qual ele vai orientar e vai direcionar, né? Vai orientar o povo, né? Que chegar a ele. Né? Vechazdi lo yassou, ou seja, minha misericórdia não vai passar dele. ממני כאשר הסירותי מאל שאול, אשר הסורתי
Ou seja, não vai, a minha misericórdia não vai sair dele, né? Assim como saiu de Shaul, como foi, como passou com o Shaul antes dele. Veneimã beitecha, e vou levantar, e vou valorizar ou referendar a sua casa, o Malchutecha e seu reino, Adolam, né? Adolam, lefanecha que seja e nachon Adolam. E diante dele vai estar pronta a sua cadeira para sempre. Né? Então, ou seja, a Shlomo, ainda que ele erre, ok? O sentido passou, ainda que ele erre, eu não vou me livrar dele, ou seja, não vai sair a minha misericórdia dele, como sair de Shaul. Ainda que ele erre. Ou seja, a Kadosh Baruch Hu determinou aqui, nas palavras do profeta Natan, a David Amelech e na figura de Shlomo, um reino perpétuo. Ou seja, não é qualquer outro filho de David, tem que ser da linha de Shlomo. Então, quando a gente fala da divisão dos reinos e tudo isso, né, a linha que deve seguir é a linha de Shlomo Amelech. Então, o Mashiach, quando venha, Beirá e Ameno, que seja em nossos dias, tem que ser da linha de Shlomo. Ok? Há uma cloque aí. Ó, quem diz que não, mas né, a maioria aceita, né, muitos aceitam que é da linha de Shlomo, assim também você, caramba. Né? Agora, então a gente vê que o reinado é perpétuo de David, da casa de David. Né? Então, nenhum outro pode assumir o reino se não for da casa de Davi, se não for da linha de Shlomo Amelech. Então, vem a profecia em Yeshayahu e diz, Vayatsa Hoter Migeza Ishai, vai sair um broto do tronco de Ishai, né? Venetzach me Sharshav Efraim, ou seja, e para sempre vai florescer. E para sempre vai estar aí. Ou seja, do tronco de Ishai vai sair o florescimento, vai sair o broto, né? Aquela flor, né? Aquela flor que começa a nascer na primavera, aí vai sair do tronco de Ishai. E quem é Ishai? É a pessoa de David Amelech, Ishai, pai de David, David, pai de Shlomo. Venachá alav ruach Hashem, vai parar sobre ele, vai repousar sobre ele o espírito de Hashem, ruach chokhmah. O que é ruach Hashem? É um ruach de chokhmah, que eu explico o passuco, é um espírito de sabedoria, o vinai, entendimento, ruach etzav, o gvurá, um espírito impetuoso e de força, ruach dat, um espírito de conhecimento, veirat Hashem, de temor divino. Né? Então é isso que vai pairar, vai repousar sobre a figura do Mashiach. Então, a profecia já traz que quem é o Mashiach tem que ser da Geza, né? Do tronco de Ishai. Ine, traz também o profeta Irmial, Ine, Yamim Baim, eis que virão dias, nenhum Hashem, declarou Hashem, Vahakimotil David, Tzemach Tzadik, e vou levantar, vou estabelecer de Davi, né, uma redenção, não, um renovo justo, uma renovação justa, né? Ou seja, um florescer justo. Um malach, melech, והשכיל ויעשה משפט וצדקה בארץ. Então vai levantar de David, Tzemach David, Tzemach Tzedek, Tzemach Tzadik, Lemalach Melech, que vai reinar, né? E vai fazer justiça.
na terra. Vai julgar os povos, vai julgar os reis sobre a terra. Então, aí a gente vê a profecia já começa a nos guiar. Quem é esse Messias? Quem é o Mashiach? Não pode ser qualquer um, senão tem que estar direcionado na figura de uma raiz da vida Melech. Tanto porque recebeu o reino eterno, na figura de Shlomo, né? E porque o Mashiach tem que ser rei. Né? Se é uma pessoa que vai liberar o povo, que vai administrar o povo, que vai fazer justiça, somente na figura de um rei. Aí traz a profecia de Miaon, que é nessa ideia de um rei. Mas já o passo que já né, que a gente trouxe. Então, a gente vê que as profecias nos guiam nesse sentido. As profecias também trazem, a gente vê em Isaías 11, né, em Ishaiah 11, o que é o mundo do Mashiach, o que é Emot Mashiach, os dias do Mashiach, como vai ser. Que a terra vai ser perfeita, né? Que os animais, né? Um não come o outro. Então, tem gente que toma isso muito literal, né? Que a lebre, que a ovelha e o leão, né? Vão andar juntos. Tem gente que toma isso muito literal, né? Mas o entendimento mais pensado, mais refletido da coisa é que como é de praxe de todas as profecias serem alegóricas, então tem aí também a questão da alegoria, né? Então a gente tem aqui a questão das alegorias nas profecias. Ou seja, que quando a gente fala de um mundo em que o leão e o cordeiro, né, vão estar juntos, a ideia é de que é uma paz mundial. Então aí a gente vai ver, já no domingo a gente vai começar a ver como é que essas profecias são entendidas pelos sábios. O que é essa paz mundial? O que é esse retorno de Israel para a terra? Né? E vamos ver paralelos das figuras que fizeram esses trabalhos também que retornaram o povo à terra, no caso de Ezra Sofer, né? E começar a entender como isso vai se moldando para uma halakha. Ok? Pessoal, alguma pergunta até aqui? Vocês estão calados, eu não sei nem se estão escutando.